eu vou ler esse primeiro versículo, que depois nós vamos ler ele lá para frente, que eu vou querer que vocês procurem na Bíblia. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Nossa, o que é isso? Quem é o corpo? Primeiro, quem é o cabeça? A Bíblia diz que o cabeça é Cristo. E o cabeça é Cristo, do ombro para baixo é o corpo. Muito bem. O corpo somos nós. Jesus é o nosso cabeça. É ele que nos dá a direção da nossa vida. Então, se ele está falando do corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Que parte? Tudo que forma um corpo. Quer braço, quer perna, quer os órgãos internos, quer tudo, tá? Então, todo mundo trabalhando em cooperação. Vamos ver o que ele quer falar com isso. Aí vem os dons da Trindade. No grego, eu estou no livrinho, tá? Charis, que descreve a graça de Deus, de onde derivam outras palavras. Então, charis no grego significa dom, presente, dádiva. Tá, isso vem de Deus. Primeiro, o pecador, ele é perdoado quando recebe a graça do Pai. O charis, para nascer de novo. Então, por que eu e você temos Jesus no coração? Porque Deus coloca uma fé no teu coração para crer. Sem essa fé. E eu, ainda conversando há pouco com a minha mãe, eu estava falando assim, por que algumas pessoas caminham com Deus, de repente elas largam tudo e não são mais nada? Porque elas não... Foi algo só intelectual, de fé, na cabeça dela, mas ela não deixou descer para o coração. Eu tenho que deixar, eu tenho que querer. Então, eu mesmo viro para Deus e falo assim, Deus, tem um versículo que fala, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, eu tenho que pedir para Deus, Senhor, eu quero não só ter uma fé intelectual, de quem é Jesus, de que morreu na cruz pelos meus pecados, de que ressuscitou, de que voltou para o Pai. Não, eu quero que isso desça para o meu coração. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um estudo bíblico. Deus, é o que eu falo quando eu vou num culto. Eu falo assim, eu não vou sair daqui do jeito que eu cheguei. Por quê? Porque eu não vou ter meu tempo. E é que nem agora. Eu estou aqui, Ivana teve um dia atribuladíssimo. Deus, tem um porquê de eu estou aqui. Não é porque a Mara queria que eu tivesse, para agradar a Mara, não. A Mara, Deus, não vai fazer nada para a minha vida espiritual. Quem vai fazer alguma coisa para a minha vida espiritual é o Senhor. Então, eu estou aqui por causa do Senhor. É verdade. Ela orou, o Senhor foi removendo os empecilhos e eu consegui chegar. Glória a Deus. Mas eu não devo satisfação para a Mara, eu devo satisfação para o Senhor. Muito bem. Aí eu viro e falo assim, tá, pecador, todos nascemos com o pecado original. Deus colocou a semente da graça dele, da fé, no meu coração. E eu nasci de novo. O que Efésios 2:8 fala? Acha rapidinho aí para nós, Renata. Alguém já... Efésios 2:8. Alguém tem aí transcrito no livrinho 1 Coríntios 12:7? eu transcrevi. Você transcreveu? Então tá. Então lê o Efésios 2:8, depois, na hora que chegar o Coríntios, você fala. Tá. Renata agora também tá cheio de tempo, né? Faz a lição de casa e tudo mais agora também. Não sai mais de casa. Isso é intriga da oposição. Não. Você tá bonita na foto. Tô bonita. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso aí, é um dom de Deus. Agora, lógico, a Trindade está nessa história. E aqui, quem entrou foi... Deus entrou na pessoa do Espírito Santo que tocou no seu coração. E
que fez com você? Aí você se tornou o quê? Um crente. Ai, eu sou crente? Sou assim. Sabe por que que eu sou? Porque eu creio em Jesus. Ah, porque essa palavra crente, às vezes, denota um jeito pejorativo, né? Então, o que que eu tenho que falar? Eu sou crente porque eu creio. Creio em quem? Eu creio na única pessoa que não tinha pecado, morreu numa cruz pelos meus pecados e ressuscitou. O túmulo dele está vazio. Todos os outros pessoas, o túmulo deles, os ossos deles estão lá e o túmulo deles estão lá até hoje. O B, olha o B no livrinho. O crente é batizado no Espírito e recebe dons do Espírito, carismas, para edificar a vida de outra pessoa. Aí vem o Espírito Santo que vai te dar dons. Você tem dons. Você tem vários dons. E você vai ter que estar afinando o teu coração, porque cada hora você tem mais dons. Você nem tinha tentado que eu tinha esse dom. Às vezes você tem um dom de escutar alguém, você tem o dom da paciência, tem uns dons que você está aprendendo. Que nem a Ivana está desenvolvendo o grande dom da paciência. Então, o que acontece? Mas são dons. Quem dá esses dons? O Espírito Santo. Lê para nós aí o transcrito, Rê. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ao bem comum. A que Deus te dá? O Espírito Santo, Deus te dá dons através do Espírito para quê? Para um dom comum, para pessoas, para você exercitar com outra pessoa. Não é só para você, tá certo? E o C, o corpo. O corpo é a igreja. Aqui é a igreja reunida. Tá a Ivana, tá o Edson, tá a Rê, tá o Leandro e tá a nossa bebê, que já é de Jesus. Tá? Por quê? Porque a mãe dela e vai ensinar ela nos caminhos do Senhor. O corpo, a igreja, recebe dons de quem? De Cristo, que a gente chama de ministério. Para que Jesus nos dá dons? Ministério, para servir, para servir. Esses dias eu recebi um vídeo muito lindo. Não mandei para vocês, não, mas eu posso mandar. Que fala, quando você faz o benefício para alguém, sabe, é liberado no teu organismo endorfina. E quando a pessoa que recebe, recebe e é liberado nela endorfina. E quando eu ouço falar, libera em mim também. Então, é um círculo vicioso de bem-estar quando eu faço bem para uma pessoa. Esse é o intuito de que nós nos ajudemos como corpo, um ajuda o outro. A Rê me colocou o motivo da Patrícia. Agora, ele já vai para o meu caderninho de oração. Por quê? Porque a Patrícia, não foi por acaso que a Rê colocou aí. Então, nós passamos a ser responsáveis. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando você pega um tempo teu para orar por alguém, sabe quem que é mais abençoada nisso? É você. Por quê? Porque você está despendendo de você para se pôr no lugar da miséria do outro. A outra pessoa está passando por algo triste e você está se colocando no lugar dela, levando os pedidos dela para Deus. E quando você fala com ela, você traz palavra de Deus para essa pessoa. Então, você é o canal de Deus para abençoar vidas. Muito bem. Continuando. Então, o corpo, que somos nós a igreja, recebemos dons de Cristo para preparar o crente para desempenhar o seu serviço de edificar outras vidas. Muito bem. Sabe o que eu quero? Agora eu quero o Edson. Edson, vai lá em Efésios, no final da Bíblia. Você está no final? Tira o mute. Aberta aqui a digital. Assim eu não gosto, não. Você estava muito lindo a semana passada. Ó, só a Rê que pode fazer isso. A
já conhece um pouco e já manuseia mais a Bíblia. A Ivana, o Edson e o Leandro estão proibidos de pegar no celular. Pegou aí, Edson? Onde você está? Na Bíblia eu já achei Efésios. Uau! Poderoso! Eu quero Efésios 4, capítulo 4, versículo 8 e 12, tá? Ou melhor, você vai ler do 8 ao 12. 8, 9, 10, 11 e 13. E vamos prestar atenção, porque nós vamos usar eles em outras partes aqui. E você vai deixar bonitinho aí no Efésios, que mais tarde você vai ler um outro versículo para mim. Tá. Achou? Bom, eu acho que sim, vamos lá. Por isso, posso falar já? Sim. Por isso é que se diz, quando ele subiu às alturas, levou consigo os prisioneiros, deu dons às pessoas. O que significa este subiu, senão que antes desceu às partes inferiores da terra? Aquele que desceu é também quem subiu acima de todos os céus, para completar todas as coisas. Ele concedeu a alguns serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Assim, preparou os santos para a obra do ministério, em vista da edificação do corpo de Cristo. Até o 12, perfeito. Deixa aí bonitinho, você vai ler outro versículo para mim daqui a pouco. Tá bom. Olha, continuando, estou lendo no livrinho, acompanha comigo. Os dons ministeriais são concedidos por Cristo, você acabou de ler, mas reconhecido pelos homens, que então se submetem à autoridade espiritual destes ministérios. Eu vou ler tudo, depois eu explico. Os ministros ordenam posições de autoridade delegada na Bíblia. Os nomes são os mais diversos para essas posições. Por exemplo, bispo, presbítero, diáconos e obreiros. Muito bem. O que ele está falando aqui? Está falando que Deus dá para cada um de nós, Ivana, nós Edson, nós Renata, Samuel, Leandro, eu e o corpo de Cristo. Ele dá dons. Para quê? Nós já falamos. Para que um ajude o outro. E Deus tem um intuito com isso, que nós possamos crescer. Deus não quer bebê eterno com Ele. Ele nos dá a palavra, quer que nós pratiquemos essa palavra, e, à medida que eu pratico, eu amadureço. E aí? Só que tem uma coisa, ninguém é jogado ao léu. Por exemplo, a Ivana, ela é uma... Vamos pôr a Ivana que tem a pedreira. Ela é, junto do irmão, da família, eles têm esse trabalho. Eles são donos. Um presta contas para o outro ali. E eles têm funcionários. Os funcionários têm que prestar contas para ele. O que ele quer dizer aqui? Na Igreja de Cristo é a mesma coisa. As pessoas não são assim. Ah, eu sou. Não é para ser assim. O que ele fala? E os homens, os líderes da igreja, reconhecem um dom em você e você tem que se submeter a esse dom com ele. O quê? Eu vou ajudar. Por exemplo, um dia alguém virou para mim e falou assim, Mara, você pode nos ajudar a dar aula? E eu falei assim, posso sim, já tenho um pouco de experiência nisso em outras épocas. Então, aí... ele começou em que eu tinha um dom para ensino. E cada pessoa tem a sua maneira de ser e o seu jeito de ser. E esse dom do ensino,
o dom de mestre. Por exemplo, o pastor Welton é uma pessoa muito culta e estudada. Ele fuça muito. Já não é o jeito como eu funciono, mas eu sei que eu tenho um ministério. Qual é o meu intuito? É para falar que eu tenho? Não. Deus me deu para que eu repartir com vocês, para repartir com as pessoas. Por quê? Porque um dia alguém repartiu comigo. Alguém fez isso por mim. E Deus me deu isso, eu faço isso com outras pessoas. O que eu quero dizer? Existe uma autoridade a ser respeitada, tá bom? E tem outros cargos também. Pode ser bispos, presbítero, diáconos, obreiros. O que vem a ser um bispo? Um bispo vem a ser um pastor que lidera outros pastores. Que, por exemplo, chama Aliança Ministerial Global, que são, eu não lembro se era 45, eu não sei, ou mais, não lembro ao certo, que são várias igrejas que elas caminham juntas. Mas tem um líder dessa igreja, cada uma cuida da sua igreja, mas elas têm um norteio de ação. E cada uma é independente financeiramente, mas elas são aliançadas uma com a outra, de tal forma que tem um pastor líder, tá? Que no caso é o pastor líder da nossa igreja. Aí tem presbíteros, que são pastores, são diáconos e obreiros, que nada mais são pessoas que ajudam na igreja para que tudo ande em ordem. Lembra que nós falamos harmonia? Deus é um Deus de ordem, nada de bagunça. Bom, aí vem dons ministeriais. Lê para mim aí, Edson. Dons ministeriais, direção e aperfeiçoamento. Para um pouquinho, Edson. Duas coisinhas aí. Para que servem os dons de Cristo, que são os dons ministeriais? Duas palavrinhas. Direção e aperfeiçoamento. Tá. Então, continua. Assim como o corpo tem diferentes órgãos, os dons ministeriais são diversos, para cumprir propósitos distintos, mas complementares. Então, não se pode falar em hierarquia, mas em justa cooperação. Perfeito. E do que nós vamos estar falando agora? Dos dons de Cristo. Foi Cristo que deu para a igreja. Ainda que, e quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá. Aí a gente vira assim, nossa, mas tanta gente agora está na moda, tanta gente vira apóstolo. Então, existem alguns quesitos que tem que se prestar atenção. E por quê? Porque a gente vai ver alguns valores que são nada mais... Está vendo como é importante eu conhecer Bíblia? Porque a gente vai ver se a pessoa corresponde com aqueles quesitos de humildade, e quesitos de simplicidade, para poder ser isso. Porque o que a gente vê muitas vezes, o apóstolo é uma pessoa rica, uma pessoa que ostenta, uma pessoa que ela manda nos outros. Não é isso que a Bíblia manda, o que a Bíblia ensina. Essa última linha que o Edson leu. Não se pode falar em hierarquia. Não, ninguém é melhor que ninguém. Então, o que fala aí? Justa cooperação. É uma questão de ordem, mas ninguém é melhor que ninguém, tá bom? E o primeiro é o apóstolo. O que um apóstolo é para... O que Deus espera dele quando dá esse dom para ele? Que ele fundamente. O ministério apostólico apresenta a Deus as causas do povo e busca visão do Senhor para a sua geração. Aí você fala assim, tá bom. E aí? Ele falou, tá falado? Não. Vai ter outras pessoas que vão ter que estar confirmando o que ele está falando também. No caso, a nossa igreja. Qual é essa visão que Deus deu para a nossa igreja? É valorizar uma vida, alcançar famílias para o reino de Deus. Então, igreja, família cristã. Então, a família é o propósito. Tem outras igrejas que têm outros propósitos. Sim. O corpo, lembra que nós acabamos de falar que o corpo tem muitos membros, e tem muitos membros aparentes, como braço, perna, pé, dedo, mas
tem também os órgãos internos. Seja como for, tudo faz parte do corpo. Continuando a ler. Cadê você, Edson? Continua lendo para mim. Ministra, o finalzinho lá aquele. Só que você tem que tirar do mute. Agora no apóstolo? Já lê ele inteiro e continua. O ministério apostólico apresenta a Deus as causas do povo e busca a visão do Senhor para a sua geração. Ministra, ensina e ora para que todos sejam firmes e fundamentados em seu caminhar com Deus. Tá, olha, você viu o intuito? Ele quer que nós cresçamos. Eu recebo a palavra, se eu não trabalhar em cima dela, ela pode morrer. Sabe, uma árvore. Você já viu aquela árvore linda por fora? Cheia de folhas verdinhas enormes? Vem um big de um vendaval, ela simplesmente cai, você olha, ela mal tem raiz. Tá? Nós não queremos ser assim. Nós queremos ter raízes profundas, para que a gente aguenta toda rajada de vento que possa vir contra a nossa vida. Certo, Ivana? A Ivana acabou de receber umas rajadas de vento hoje. Está firme e sacudida aí. E o que acontece? É isso que Deus faz conosco. Ele permite toda situação, nota isso que eu estou falando. Toda situação difícil que você passa, Deus permite para que você enraize e se torne mais forte, raízes profundas nele. Amém? Aí, e o que ele fala? Agora lê para nós aí, Léo, o 2, o profeta. O profeta. O ministério profético confirma os estatutos e a visão ao povo de Deus. Busca de Deus o tempo e o modo para implantar cada etapa. Enfatiza todo cristão a viver uma vida reta, pura e santa diante de Deus e dos homens. Perfeito. Aí você vira e fala assim, nossa, o profeta. O profeta, ele é alguém respeitável, porque é um dom de Cristo, mas a gente tem que tomar cuidado também, porque o profeta, como ele recebe muita revelação de Deus, às vezes ele começa a achar que ele é melhor que os outros. Então, todo cuidado também, por quê? Qual é o intuito que Deus dá isso para ele? Não é para ele guiar nem controlar a vida de ninguém, tá? Mas ele, baseado na palavra, ele vai, e naquilo que o apóstolo falou, ele vai confirmar a visão e confirmar os estatutos, tá? E ele ajuda. Olha, você lembra aquilo que o Edson leu? Justa cooperação? Tá? Então, por que eu preciso saber disso? Sabe por que eu preciso saber? Porque a nossa igreja tem esses 5 ministérios que é para ela crescer. É preocupado conosco, é preocupado com cada um de nós, para que a gente seja equilibrado, para que a gente cresça. E Deus não quer que a gente fique bebê eternamente. É uma igreja aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando Bíblia. Por quê? Isso daqui quem dá é Deus. E eu estou estudando o que Deus quer. Por quê? Porque eu vou numa igreja que ela é dirigida por esses 5 ministérios, o intuito é ser uma igreja equilibrada, tá certo? Lembrando que essa direção sempre vem do Espírito Santo, que habita em nós. E sempre a palavra vai confirmar. Tudo que um profeta falar tem que estar confirmado na Bíblia. Senão, menos, tá? Agora vamos, evangelista. Lê para nós aí, Rê. Rê? Estava tirando do mudo. Perfeito. O evangelista anuncia. O ministério do evangelismo prepara os membros a anunciarem o amor de Deus aos que ainda não foram alcançados por ele.
prepara cada cristão para ser um ganhador de vidas para Jesus, cumprindo a visão evangelística dada ao corpo. Muito bem. Aí tem aquela pessoa que não se aguenta. Ela é uma evangelista, quer homem, quer mulher. Ela dá um jeitinho sempre de falar de Jesus. Muito bem, mas ela também ensina a gente a como alcançar pessoas também. Mas tem pessoas que nem a mãe do Léo era uma evangelista. Ela podendo, ela falava. E ela, olha, não sei quem que... Todo mundo que passou por ela, é verdade ou não é, Léo? Desde que ela se converteu, meu pai, que bênção que era essa Jana. Essa Jana dava um jeitinho e levava as pessoas, dava um jeitinho de falar de Jesus para as pessoas. No conhecimento dela, do jeito que ela sabia, mas uma pancada de gente foi ou conversar com o pastor, ou foi para a igreja, e a irmã do Léo é a mesma coisa, a irmã mais velha. E por quê? É um dom que Deus dá. Agora, se não tem esse, tem outro. Mas o evangelista também sempre ensina, prepara o cristão para falar de Jesus para outra pessoa, tá bom? Agora vai o pastor. Ivana, você está aí, amor? Tô sim. Fala para mim, lê para mim o 4. O ministério pastoral é responsável em receber aqueles tocados pelo ministério do evangelismo, auxiliando-os a se integrarem na visão e no projeto de Deus para os nossos dias. Atua na ênfase da comunhão e do suprimento das necessidades diárias das ovelhas do Senhor Jesus na esfera da igreja local, onde o ministério é reconhecido. Muito bem. Aí o evangelista falou para alguém, falou de Jesus para alguém. Aí o que faz? Quem vai cuidar? Vai cuidar alguém que tem o dom de pastoreio. O que ele faz? Ele vai tirar, a pessoa chega, ele começa a conversar, ele começa a colocar a pessoa, ensinar, vira para ela e fala assim, olha, vem aqui na igreja, vem aqui estudar a Bíblia, vamos começar. Então ele começa a ter comunhão com ela e levá-la a... aí ela começa a contar da vida dela, aí ela está com problema, aí ela começa a tirar os carrapichos da ovelhinha, aí ele começa a acompanhá-la, começa a fazer uma parceria de oração com ela. Tudo quem que vai fazer isso? O pastor que faz isso. Você está vendo como um ajusta com o outro? Ah, mas eu não posso ser isso também? Posso. Só que a gente... Quando a gente divide, quando cada um tem um dom, o que você faz? Cada um vai exercendo o seu, não fica pesado para ninguém. E todo mundo trabalha ao mesmo tempo. Tá? Ah, mas você não pode, olha, eu preciso falar desse problema. Tal. Opa, estamos juntos, vamos orar junto, vamos falar sobre isso, tá certo? E a gente faz isso também, só que o pastor é a pessoa que vai ter mais jeitinho para te incluir na igreja, suprir as suas dificuldades e necessidades. Amém? Vamos lá. O mestre. Quem vai ler o mestre? Vai ser o Edson. Mestre, prepara. O ministério de mestre busca ensinar a todos os membros o que Deus está fazendo e como cada um pode se preparar para envolver-se na visão local e universal. Tem a ênfase de implantar um ambiente na igreja onde cada membro possa buscar a sua intimidade pessoal com a palavra de Deus. Perfeito. Então, é isso que nós estamos fazendo, procurando trocar em miúdos, certo? Algumas coisas que estão na Bíblia. Porque a gente sabe que algumas coisas da Bíblia são difíceis de entender. Né? Até aquela versão que o Samuel tem falado para nós, eu tenho lido muito, eu leio essa daqui, que é a Almeida atualizada, mas eu tenho lido muito aquela que o Samuel tem falado. Esqueci o nome dela agora. Ah, esqueci, eu tenho no aplicativo do celular. Oi? Não falhou, Ivana.
NVT? É isso aí. Isso. NVT. Isso mesmo, a transformadora. Então, por quê? Porque ela facilita mais ainda a gente entender, tá certo? E o que a gente vai procurar ver no mestre? Se aquilo que ele está ensinando, ele também faz. Se não, ele é um falso mestre. Segundo, e ele também vai procurar te ajudar a entender a Bíblia, tirar... E aí você fala assim, mas ele sabe tudo? Não, ele não sabe tudo. Mas ele ajuda aqueles que sabem menos que ele. Tá bom? Muito bem. Tudo isso para quê? Lembra? Para direção e aperfeiçoamento. Então, o nosso intuito é que a gente saiba que é importante ter numa igreja. Você lembra quando a gente falou de igreja? Nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós falamos que a aliança é muito importante para o corpo de Cristo, porque Jesus fez uma aliança conosco e nós fizemos uma aliança com ele. Que aliança é essa? Uma aliança de coração, que eu vou buscar conhecer a palavra e vou colocá-la em prática. Não se deixe enganar, amados, tá? Por quê? Porque tem muitos, eu fico vendo de vez em quando, tem muita, e não vai longe. Eu sou enfermeira formada, aposentada, né? E eu sigo ainda um grupo dos enfermeiros formados. E, de vez em quando, as pessoas colocam algumas coisas, linda. Só que eu falo, isso não está correto. Então, o que acontece? Esses dias mandaram um lá de uma moça, ela fala quase tudo que está na Bíblia. Chega no final, ela fala um mantra completamente de outra, que não tem nada a ver com a Bíblia. Se eu não conhecesse um pouco a Bíblia, passaria despercebido o que aquela moça falou. Inclusive, um pastor lá estava falando dessa situação, eu falei, pastor, aumenta o volume do seu celular e ouça o que essa moça fala no final. Eu não sou melhor que ele, mas passou batido com ele. Entendeu? E por que eu estou te falando? Porque senão eu sou enganada. E a Bíblia fala, cuidado, tem muita gente querendo nos desviar da verdade do Evangelho. Amém? Amém ou não é amém? Amém. Amém. Obrigada, Rê. Vamos lá. Agora bem, lê para nós aí, Léo, o aperfeiçoamento dos crentes. O aperfeiçoamento dos crentes. Conhecimento da palavra. Somente conhecendo os fundamentos da fé cristã, o membro de uma igreja local evitará ser levado por qualquer vento de doutrina. Transcreva Efésios 4:14. Olha só, você não vai ler esse não, Léo. Sabe qual que você vai ler? Você vai ler você vai ler o 13. Você vai ler o 13 e eu vou falar o que é. Um de cada vez. Gálatas, Efésios 4:13. Olha só o que Deus quer de mim e de você. Que nós sejamos aperfeiçoados. Fala aí para mim. O 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Parou aí. O que Deus quer que você alcance, Léo? Maturidade. Maturidade. Tá? Até que. Aí você fala assim, nossa, quando eu vou ser maduro? Quando você pratica. Quanto mais você pratica a palavra, mais maduro você se torna. Lê o 14, Léo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Astúcia e esperteza. Você sabe quem que está por trás da astutícia e esperteza?
aquele mesmo que incorporou uma serpente no jardim do Éden. Satanás. Ele usa vidas para fazer o quê com você? Olha só, artimanha, astutícia e te induzir ao erro. Perfeito? E o que Deus quer que você seja? Estável. Você creia e ninguém vai te demover da sua fé. E, lê o 15, Léo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Perfeito, parou aí. Olha o que Deus quer de mim e de nós. Integridade. Espírito, alma e corpo estáveis, maduros. Puxa, mas como que eu vou conseguir isso? Meditando na palavra e orando diariamente. Lê o 16, Léo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Muito bem. Olha o que Deus quer de nós. Crescimento e fortalecimento. Perfeito? Muito bem. Vamos para lá. Rê, lê para nós o 7. Página 70. Vamos lá. Maturidade pessoal. A prática em amor dos princípios elementares da fé cristã é necessária para levar o cristão à maturidade, deixando de ser um menino agitado. Perfeito. Hebreus 5:12 fala isso. Você acha para nós? Acho. Ivana, você já procura para nós Hebreus 6:1. Hebreus 5, 12. E aí, Embora... Oi? Pode ler? Espera um pouquinho só. Ivana, você já achou o seu? Não, tô caçando ainda. Lá no final da Bíblia. Isso. Um pouco antes de Apocalipse, aí é o livro, a primeira carta de João, depois é Pedro, e depois aí é Tiago e é Hebreu. Pedro, João, Tiago e Hebreu, de trás para frente. Minha Bíblia não tem Hebreus. Onde você está, amor? Eu tô no Pedro. Pedro? Ah, tá. Então vai para trás. Não. O melhor, vai para trás, isso. Achei o Tiago. Achei Hebreus. Ah, então. Achou Hebreus. Achei. 6:1. Achei. Beleza. Renato, tá para nós, Rê. 5:12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Você viu? Chega uma hora que Deus vira e dá uma puxada de orelha na nós. Faz tanto tempo que vocês ouvem de Jesus, estão falando a mesma coisa? Vamos estudar a Bíblia? Vamos praticar essa palavra? Vamos deixar de ser bebê? Tá? Olha o que Deus quer de mim e de você. Maturidade. Porque corre um risco. Se você permanece bebê, você é um menino agitado. Um fala uma coisa bonita, ele tem uma eloquência, ele chama atenção, você começa a acreditar nele. Você nem confere se é verdadeiramente isso está na Bíblia. Ivana, lê para nós o número 8. Imposição de mãos. Em Números 6, 22, 24, há uma tipificação de como a imposição de mãos, Hebreus 6:1, pode ser cumprida como um princípio elementar da doutrina de Cristo. As famílias de Moisés e Arão, famílias ministeriais, abençoavam todas as famílias de Israel.
Aí vem um negócio lindo. Olha só, você, tendo Jesus, você pode abençoar toda a sua casa. Então, Ivana, por exemplo, você teve o privilégio de estar no aniversário do seu pai com ele. É a hora que você dá um abraço, pai, eu te abençoo com muitos anos de vida ainda conosco. O que você está fazendo? Você está abençoando. Você tem, porque você tem o Deus dentro de você, você abençoa. Aí, lá passa o Edson, perto do menino de 14 anos, do filhão que não pode, adolescente não se toca muito, ele fala, ele bate assim no ombro, te abençoa, meninão, vai com Deus, boa aula. O que ele fez? Ele abençoou o filho. Nós temos esse poder de abençoar quando nós temos um compromisso com Deus. Quando o Espírito Santo mora dentro de nós, nós podemos pôr as nossas mãos. Lembra, onde você toca, a bênção do Senhor vai da tua vida para outra pessoa. Amém? Aí, e aí, o que ele fala no Hebreus 6:1? Ivana, lê para nós. Hebreus 6:1. Pelo que, transpondo os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuramos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais da conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus. Tá, isso, já falamos. Vamos crescer? Vamos falar de coisas mais maduras? É isso que ele está falando. Bebê. Ivana, você lê o 9, e aí o Hebreus já está na tua mão. Você vai ler os 5, 13 e 14. Eu não entendi, Mara. Fala de novo, por favor. Lê o tópico 9 e depois você lê o Hebreus 5, 13 e 14. 5, 13, 14, tá. Preparação ministerial. As vocações pessoais, os dons, os talentos e as capacidades espirituais são desenvolvidas pela prática das verdades aprendidas. Hebreus 5, 13 e 14. Vamos lá. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque é ainda uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Muito bem. Você viu? Aí traduziu para nós aquilo que eu tinha acabado de falar, tá? Agora vamos. O Ministério do Corpo. Qual é o ministério, o seu ministério? E a ação que nós vamos na prática. Primeiro, eu preciso me posicionar. Nós vamos estar buscando orar, que nem a Ivana e o Edson. Deus, eu preciso, o Senhor já mostrou para mim que o Senhor quer, e é uma ordem do Senhor, que nós não deixemos de congregar. Então, eu preciso de uma igreja. Então, eu quero que o Senhor esteja me mostrando uma igreja que eu quero ir, que eu preciso ir. E que, se eu não quero, o Senhor, eu peço ajuda para que eu obedeça ao Senhor. E o que ele vai falar aqui? Que eu vou desempenhar um papel. Eu não vou numa igreja para ser um mero assistente, acabou, eu vazo. Não, eu quero ter, como colocou lá, comunhão, relacionamento lá dentro. Ô, Léo, lê para mim esse parágrafo. O Ministério do Corpo, a ação dos membros? Isso. É na diversidade e unidade dos dons ministeriais que o corpo é ajustado e consolidado para produzir seu próprio aumento. A harmonia dos ministérios é que efetuará o crescimento em amor. Se cada membro for aperfeiçoado no seu dom, talento e vocação ministerial, poderá exercer múltiplos ministérios. Lista consolidada e ampliada. O que eu quero agora? O Edson, eu quero que você procure Romanos. Sabe onde está Romanos, Edson?
Sabe o meio da tua Bíblia? Sabe onde que eu falei que é o Novo Testamento? Sim. Mateus. Bom, vamos para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Atos, depois de Atos. Isso, é o próximo. Romanos 12. Depois do Atos vem as epístolas. E vou falar Aí vem uma Romanos. coisa para vocês. Romanos. Espera só um Romanos, pouquinho. eu acho. Não necessariamente, por exemplo, digamos que o Léo toca muito bem, tocou a vida inteira violão. Quer dizer que ele tem esse dom de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Mas é um dom que precisa ser... Isso não significa que o Léo, automaticamente, ele vai tocar louvores lá na igreja. Por que isso? Porque isso tem que ser... Às vezes é um dom que Deus deu para ele, mas não é o dom que Deus quer dele na igreja. É outra coisa para o Léo. Então, eu preciso ficar atenta que não necessariamente um dom natural que eu tenho é um dom que eu vou servir no corpo, tá bom? E o Romanos, o que fala aí, Edson? É o Romanos 12, 3 a 8? Romanos 12, 3 a 8. Isso, lê para nós. Deixa eu ver aqui, Romanos 12. Esse númerozinho que judia. 2. Estou chegando no 3. 3, eu acredito que é esse aqui. Se não for, você fala aí, para. Pela graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um de vós que não faça de si próprio um conceito maior do que convém, mas um conceito modesto, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Pois, assim como num só corpo temos muitos membros, e cada um de nossos membros possui diferente função, também nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, mas cada membro está a serviço dos outros membros. Acho que agora ainda tem mais uma parte. Temos, 6, 7, 8. Temos, porém, dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Seja a profecia de acordo com a fé, seja o ministério para servir. Se for o dom de ensinar, que ensine. Se for o dom de exortar, que exorte. Se o distribuir esmolas, faça-o com simplicidade. Se o de presidir, presida com zelo. Se o de exercer misericórdia, que o faça com alegria. Perfeito. Você viu? Aquilo que nós já falamos, confirma na Bíblia. O que isso de segurança isso traz para você? Que aquilo que você está aprendendo não é lição de homem, é lição de Deus para minha e para a tua vida. Tá certo? Agora acompanhem comigo no livro, estamos acabando. Identifique, aí ele vai falar de uma lista do lado, mas eu vou pular para o segundo parágrafo. Por exemplo, você pode ter talento, mas ter uma vocação reconhecida para ação no Ministério de Ensino. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, né, você sempre tocou violão, mas o Ministério que reconhece na igreja que você tem um jeito para ensinar, particularmente na área de adolescente. Deve, então, se preparar para servir no corpo de Cristo pela direção e aperfeiçoamento dos dons ministeriais onde estiver congregando. Então, ele fala assim que nós fazemos uma comunidade de quem? De quem acredita na mesma coisa. Pensa
numa brasa. Você está fazendo um churrasco, você tira uma brasa incandescente do meio dela e coloca ela perto. Daqui a pouco você vai olhar para ela, ela continua incandescente? Não. Ela ficou preta, ela perdeu a luz. O que foi que aconteceu com Lúcifer quando ele saiu de perto de Deus? Lembra, a palavra Lúcifer significa anjo de luz. Ele saiu de perto de Deus, ele ficou negro, ele ficou preto, ele não tinha mais luz. A nossa luz vem da presença de Deus dentro de nós, mas eu preciso dar alimento para essa luz. E essa energia vem da onde? Esse alimento para que essa minha luz fique forte. Vem de meditar na palavra todo dia. Mas eu não preciso de quantidade, mas eu preciso de uma qualidade. Eu preciso de 20 minutos, eu preciso de meia hora. Bem feito. A meditação da palavra e oração. Amém? Aí, nós não vamos ler, mas tem 30. Olha na página 72. Possíveis áreas de ação que a gente pode ter dentro da igreja. E ele vai falar em muita coisa e vai falar a citação bíblica onde está, tá? Então, às vezes a gente acha que, mas eu nem sei o dom que eu tenho. Às vezes você lê aqui e você é uma pessoa hospitaleira. Ama receber as pessoas na tua casa e as tratam com dignidade, com doçura, com essa pessoa. De repente você descobre que isso é um dom de Deus que você tem. E aí vai, tá? O que precisa? Outra coisa, você às vezes, vamos lá, essa amiga da Rê, que está com problema sério, ela liga para a Rê. A Rê tem um ouvido para ouvir. O que a Rê pode falar para ela? Ô, Patrícia, vamos orar? O que você faz? Fecha seus olhos aí, Patrícia, que eu vou fechar aqui e eu vou orar. A Renata pega, ora. Meia dúzia de palavras. Acalentou, afofou o coração da Patrícia, deu ânimo. Ela sentiu-se acolhida, apoiada. De repente, que dom é esse? Um dom da oração. Entendeu? Então, possa estar servindo o corpo de Cristo. E fica aí de vocês estarem colocando na oração. Senhor, eu preciso me congregar. Eu preciso ir numa igreja. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. E eu não quero que a minha brasa acabe. Daqui a pouco, nós já estamos na lição 12. Mais 6 lições, nós não estaremos mais juntos. E aí? Eu preciso continuar. Eu preciso alimentar minha fé. E nem sempre dentro de casa é suficiente. Amém? Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. O corpo precisa. Eu não tenho relacionamento com todo o corpo, mas com algumas pessoas eu tenho. Amém? Amém. Vamos orar? Quem quer se candidatar para orar? O Edson, a Ivana, o Léo. O Léo até coçou a orelha. Não precisa, calma, todos podem orar. Quer orar, Edson? Não sei se eu tenho dom. Você falou do dom, né? Edson, você está falando comigo. Só que agora você vai falar com o dono do mundo. E quando você terminar a oração, lá em João fala que quando a gente falar com o Pai, e a gente reconhece quem é Jesus, por isso a gente termina a nossa oração falando, em nome de Jesus, amém. Porque quando você honra Jesus, o Pai, ei, aceitei tua oração, Edson. Então, é isso que Deus pede para nós. Fale comigo, como se você falasse com um amigo. E no final, eu te honro, Pai, no nome de Jesus, amém. Porque é só pelo Jesus que nós conseguimos ter chegado ao Pai. Tá bom? Vamos arriscar, Edson? Ok, vai ser. Vamos fechar os nossos olhos que o Edson vai orar para nós.
Deus, agradecemos por mais este dia, né, de nos dar condições de estarmos bem, com saúde e poder estarmos juntos aqui reunidos para mais um dia poder aprender um pouquinho da sua palavra, que se torne cada dia mais presente em nossos corações, para que nos direcione para o caminho correto, nos abençoe e que a gente, com isso, consiga também compartilhar esses nossos conhecimentos que estamos aqui adquirindo, a Tua palavra, em prol do próximo. Agradecemos pela saúde, pela prosperidade, por tudo aquilo que nos faz bem. Cuide dos seus filhos, de nós que estamos aqui, dos outros que também são filhos do Senhor e que também precisam do seu amparo. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ai, que orgulho! Eu chorei! Primeira vez que eu vejo meu irmão fazendo uma oração. Ai, meu coração.